Olá, já parou para pensar se é possível descobrir o destino de alguma coisa só olhando o que está em volta dela? Parece meio filosófico, né? Mas essa é exatamente a ideia por trás de uma das ferramentas mais, assim, intuitivas e poderosas do cálculo, o teorema do confronto, ou como a galera costuma chamar, o teorema do sanduíche. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai começar com a lógica do sanduíche, uma coisa bem do dia a dia. Depois, vamos traduzir isso para o matematiquês. Aí, vamos ver como botar o teorema para funcionar na prática, descobrir um atalho super útil com funções limitadas e, no final, entender por que esse jeito de pensar é tão elegante. Bora lá? Ok, antes de entrar em qualquer fórmula, qualquer x ou y, vamos começar com uma analogia que, olha, todo mundo vai entender. A grande sacada aqui é pensar no que acontece com alguma coisa quando ela está espremida. Imagina só a cena. Duas fatias de pão se movendo, e as duas indo exatamente para o mesmo prato. Agora pensa no recheio, que está ali no meio, espremido. Ele tem alguma escolha? Nenhuma, ele não tem para onde correr. Se o pão de cima e o pão de baixo vão parar num lugar, o recheio, bom, ele vai ter que ir junto. É essa certeza, essa falta de opção que é a base de tudo. Beleza, a ideia do sanduíche está clara, né? Agora, o desafio é pegar essa lógica e, digamos, vestir ela com a roupa da matemática. Como é que a gente transforma pão e recheio em funções e limites? E tá aí. É isso que o teorema diz. As funções f de x e h de x são as nossas fatias de pão. Sabe? Uma por baixo, outra por cima. E a função g de x, bom, ela é o recheio, tá sempre ali, presa entre as duas. O que o teorema afirma de um jeito bem direto é: se as duas funções de fora, o nosso pão, estão indo para o mesmo valor de limite, que a gente chama de L, então a função do meio, o recheio, não tem escolha. Ela é arrastada junto, forçada a ir para o mesmo limite L. E olha, este gráfico aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada. As curvas de h de x e f de x, as de fora, estão se afunilando, indo para o mesmo ponto. E a função g de x, essa que está no meio, toda oscilante, percebe como ela não tem para onde escapar? Ela é obrigada a passar por aquele mesmo ponto de encontro. Ela está sendo confrontada. É daí que vem o nome. Espremida, literalmente. Tudo bem, a ideia é bem legal, super visual, mas e na hora do vamos ver? Como é que a gente usa isso para resolver um problema de limite de verdade? Um daqueles que, de cara, parece bem complicado. Bom, existe um passo a passo. O plano é o seguinte. Primeiro, a gente identifica a função que está dando trabalho, o nosso recheio, a g de x. O segundo passo, que é o grande desafio, é encontrar outras duas funções, o nosso pão, que sejam mais fáceis de calcular e que sempre abracem a nossa função original, uma por baixo, outra por cima. Terceiro passo, calcular o limite dessas duas funções mais simples. E aí vem o grande finale. Se os dois limites derem o mesmo resultado, bingo! A gente acabou de descobrir o limite da função complicada sem nem tocar nela direito. Agora vamos falar de uma situação muito, mas muito comum, em que esse teorema nos dá um atalho fantástico. É uma consequência direta dele que, olha, economiza um tempo precioso. Presta atenção nisso aqui, porque é uma verdadeira regra de ouro. Pensa nela como uma versão turbo do teorema do sanduíche. A regra é se a gente tem uma multiplicação e uma parte dessa multiplicação está indo para zero, enquanto a outra parte é comportada, ou seja, ela não explode para o infinito, ela fica presa no intervalo, ela é limitada. Então adivinha quem ganha? O zero. O zero sempre vence. O limite do produto todo vai ser zero. Simples assim. Vamos testar essa regra? Olha só este limite. X vezes cosseno de x quando x vai para zero. À primeira vista, pode parecer chato, né? Porque a função cosseno fica lá, subindo e descendo, oscilando para sempre. Tentar calcular isso direto pode ser um problema. Mas usando o nosso atalho, a gente separa o problema. De um lado, temos a função x. Quando o x vai para zero, bom, o x vai para zero. Óbvio. Do outro lado, temos o cosseno de x. E o que a gente sabe sobre o cosseno? Ele é o exemplo clássico de função limitada. Não importa o valor de x, o cosseno vai estar sempre espremido entre -1 e 1. Ele nunca escapa desse intervalo. Então, qual é o resultado? A gente tem uma função indo para zero multiplicada por uma função que é limitada. Pela nossa regra de ouro, o limite só pode ser 1. Zero. Acabou. E o mais legal é que nem precisamos montar todo o sanduíche com as duas funções cercando a original. Essa consequência do teorema já fez todo o trabalho pesado para a gente. Beleza, resolvemos o limite. Mas e aí? Qual é a moral da história? O que faz desse teorema algo mais do que só um truque para resolver prova de cálculo?
O verdadeiro poder do teorema do confronto está na filosofia por trás dele. Ele ensina uma lição valiosa. Às vezes, o melhor jeito de entender uma coisa complicada não é ir direto nela, de frente. É ser mais esperto, é cercar o problema entendendo os seus limites, usando coisas mais simples que a gente já domina. É uma estratégia de resolver problemas que é incrivelmente elegante. Isso tudo leva a uma reflexão final. Essa ideia de espremer um problema, de cercá-lo com duas soluções mais simples, vai muito além da matemática, né? Fica a pergunta: em que outras áreas, seja na ciência, na tecnologia ou até nos nossos desafios do dia a dia, a gente pode encontrar uma solução para algo difícil, não atacando de frente, mas sim olhando com cuidado para os limites que definem esse problema?